Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento assobiava pelas ruas estreitas da cidade, trazendo consigo o cheiro de chuva e fumaça. Virando a esquina de uma praça deserta, perto de um poste de luz com uma lâmpada piscando, um mendigo estava sentado na calçada. Suas roupas esfarrapadas grudadas na pele pela umidade. Suas mãos tremiam, não de frio, mas com uma energia estranha que ninguém entendia. Os transeuntes o ignoravam, apressando-se para casa ou fugindo da sombra daquela figura solitária. Mas naquela noite algo mudaria para sempre o destino de uma família. Numa casa grande com as persianas fechadas, uma criança gemia na cama. Sua mãe, Ana, caminhava nervosamente pelo corredor, com um olhar desesperado, enquanto seu marido, Robert, chamava o médico em vão. A criança estava doente havia dias e nenhum tratamento parecia funcionar. O desespero pesava sobre seus ombros. Foi então que o mendigo se levantou, arrastando os pés descalços pelas pedras molhadas da rua. Seus olhos brilhantes encontraram os de Ana quando ela saiu para tomar um pouco de ar fresco. Com uma voz rouca, mas surpreendentemente firme, ele disse: "Se você me alimentar esta noite, prometo que seu filho será curado." Ana recuou em choque. Como um homem pobre, sem teto e sem remédios, ousaria se atrever a curar seu filho? Ela balançou a cabeça, pronta para fechar a porta, mas algo no olhar do mendigo a fez hesitar. Havia uma determinação em seus olhos que ia além da loucura ou da falsidade. Robert, cético e furioso, saiu também. "O que vocês esperam de nós?" perguntou com um tom áspero, mas o medo visível em seus olhos denunciava sua preocupação com o filho. O mendigo ajoelhou-se, com uma expressão quase solene no rosto. "Não é um capricho nem uma ameaça. Apenas me dê algo para comer. Acredite em mim ou não, mas faça isso por ele." Um silêncio pesado pairou sobre a rua. A chuva começou a cair suavemente, como se acompanhasse o momento. Ana sentiu uma mistura de medo e esperança. Seria um charlatão ou seria um milagre inesperado que batera à sua porta? Naquela noite, uma decisão precisava ser tomada. Uma decisão que poderia salvar uma criança, ou mergulhar a família em uma decepção insuperável. O mendigo deu um leve sorriso, como se já soubesse o resultado. "Faça sua escolha", murmurou ele. E nessa escuridão, onde o frio penetrava na pele e a esperança parecia tênue, um pacto improvável nasceria, selando o destino de uma família e o de um homem esquecido por todos. Ana fechou a porta atrás de si com cuidado, o coração disparado. Nas mãos, segurava um prato velho de sopa morna, feita com sobras do jantar. Cada passo em direção ao mendigo parecia ecoar no beco silencioso, e o ar frio cortava sua pele através do casaco leve. O mendigo a encarou imóvel, como se lesse seus pensamentos. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Ana sentiu um medo estranho, mas também uma estranha confiança. Como explicar esse sentimento? Cada fibra do seu ser gritava que aquele gesto, por mais simples que fosse, poderia mudar o destino do seu filho. "Aqui está", murmurou ela, colocando o prato à sua frente. O mendigo não falou imediatamente. Pegou a sopa com gestos lentos e cerimoniais. Depois ergueu os olhos para ela e disse com uma voz profunda, calma, quase hipnótica: "Você deu o primeiro passo. Agora, espere." Ana piscou, surpresa. "Espere? Mas..." "Sim, espere", ele interrompeu gentilmente. "Milagres não acontecem imediatamente." Mas a promessa foi feita. Uma onda de dúvida a invadiu. Estaria perdendo a cabeça? Seria uma farsa, loucura ou algo maior do que ela podia compreender? Mas ao se virar para ir para casa, uma estranha sensação a percorreu. Como se o próprio ar ao seu redor vibrasse, como se alguma força invisível tivesse aceitado o pacto que ela acabará de fazer. Em casa, Robert estava sentado no sofá, com um rosto inexpressivo e as mãos entrelaçadas no colo. A criança dormia em sua cama pálida e febril. "E então?" perguntou ele bruscamente. "O que está acontecendo?" Ana contou tudo, com a voz trêmula, mas sincera. Robert caiu na gargalhada, amargo e nervoso. "Isso é ridículo. Alimentar um mendigo para curar nosso filho? Não podemos confiar nisso." Mas Ana balançou a cabeça. "Não sei porquê, mas tenho a sensação de que pode funcionar." As horas passaram e a noite caiu profundamente. Robert finalmente adormeceu no sofá, exausto. Ana permaneceu ao lado da cama do filho, observando cada respiração dele. De repente, um ruído suave, quase imperceptível, veio da janela aberta do quarto. Ana deu um pulo. Uma figura escura estava ali parada, mas antes que pudesse gritar, sentiu um calor suave preencher o quarto. Como um sopro invisível envolvendo a criança.
Pela manhã, o espanto era completo. O menino abriu os olhos, as bochechas coradas pelo calor e a saúde restaurada. Ele deu um leve sorriso para a mãe. Mãe, eu me sinto bem. Ele murmurou. Ana sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Robert, despertado pelo barulho, permaneceu paralisado, incapaz de acreditar no que via. Suas dúvidas e ceticismo haviam desaparecido como neve ao sol. O mendigo havia cumprido sua promessa. Mas ninguém imaginava que aquele simples ato de bondade, alimentar um homem esquecido por todos, desencadearia uma série de eventos extraordinários, que superariam qualquer coisa que pudessem ter imaginado. O mendigo não era um homem comum, e sua promessa era apenas o começo. Na manhã seguinte, a cidade parecia mais tranquila que o normal. As ruas ainda estavam úmidas da chuva do dia anterior, e uma luz suave filtrava-se pelas nuvens cinzentas. Ana não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Seu filho, milagrosamente curado, brincava na sala de estar com uma alegria que ela não sentia há semanas. Robert, por sua vez, permaneceu incrédulo. Observou o menino rindo enquanto circulava a mesa, incapaz de esconder seu espanto. Como isso é possível? Murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ana balançou a cabeça, ainda em choque. Não sei, Robert, mas o mendigo, ele cumpriu a promessa. Naquela noite, Ana sentiu uma necessidade avassaladora de entender quem era aquele homem. Ela voltou ao beco onde o encontrara, mas não havia nenhum vestígio dele. O poste de luz ainda tremia ao vento, mas a praça estava vazia, silenciosa. Nem um sopro de vida. Era como se o mendigo nunca tivesse existido. Quando ela estava prestes a sair, uma voz fraca ecoou atrás dela. Você está em busca de respostas. Ela se virou abruptamente e viu o mendigo, sentado na beira da calçada, o rosto parcialmente escondido por um capuz. Mas desta vez ele não era um homem pobre. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e sua aura parecia preencher o beco com um calor sinistro. Quem é você de verdade? Perguntou Ana com a voz trêmula. O mendigo sorriu levemente sem responder de imediato. Não sou o que você pensa. Sua voz era suave, mas firme, como se cada palavra carregasse um peso ancestral. Viajei por muito tempo, observei os homens e seus medos. E às vezes concedo um presente. Ana piscou sem entender a princípio. Um presente. Quer dizer, que você curou meu filho? Ele assentiu. Sim, mas não é de graça. Toda cura tem um preço que você ainda não pagou. A jovem recuou ligeiramente, aterrorizada. Que tipo de preço? Você descobrirá no devido tempo. O mendigo se levantou lentamente. Por ora, saiba apenas que a bondade e a fé podem desencadear coisas que você nem imagina. Mas tenha cuidado. Cada dádiva vem com um desafio. E esse desafio pode mudar sua vida para sempre. Antes que Ana pudesse responder, ele desapareceu nas sombras dos becos, como se nunca tivesse estado ali. Apenas a chuva que caía suavemente sobre o calçamento testemunhava sua presença. De volta à casa, Ana observou o filho dormir tranquilamente, com um sorriso reconfortante nos lábios. Mas no fundo, ela pressentia que aquela cura era apenas o começo. Que aquele mendigo misterioso não era simplesmente um homem pobre, mas alguém, ou algo, muito mais poderoso. E que sua chegada às suas vidas marcaria o início de eventos extraordinários. Naquela noite, Ana ficou acordada até tarde, consciente de que suas vidas haviam mudado para sempre. O mendigo cumprirá sua promessa. Mas a que preço ela ainda não sabia. Os dias que se seguiram à recuperação do filho foram estranhamente tranquilos. O menino recuperou visivelmente as forças, correndo e rindo como se a doença nunca tivesse existido. Mas Ana não conseguia afastar da mente as palavras do mendigo. Toda cura tem um preço. Certa noite, enquanto preparava o jantar, ouviu-se um baque surdo na porta da frente. Na soleira havia um envelope preto, sem selo e sem qualquer indicação do remetente. Tremendo, Ana abriu e encontrou uma simples folha de papel, na qual estavam escritas estas palavras. Você demonstrou bondade. Mas a bondade traz um desafio. Prepare-se para ver seu mundo mudar. Um arrepio percorreu sua espinha. Robert, intrigado, olhou para ela. O que é isso? Perguntou. Ana balançou a cabeça, sem conseguir falar. No dia seguinte, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos na casa se moviam levemente, como se tivessem vida própria. O cachorro da família latia sem motivo aparente e se recusava a chegar perto de certos cômodos. Até o menino parecia mais atento a coisas que não conseguia explicar, às vezes apontando o dedo para cantos vazios do cômodo com uma expressão séria. Ana compreendeu que o mendigo não era um simples curandeiro.
Ele havia deixado uma marca, uma energia misteriosa que alterou o ambiente ao redor e despertou percepções que eles jamais haviam tido. Então, certa noite, o menino falou pela primeira vez com uma voz que não era bem a sua. Mamãe, eu vi alguém lá fora. Ele me disse para te preparar. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Quem você vê, querido? Um homem, mas não como o papai e você. Ele é brilhante, e sorri. Robert franziu a testa preocupado. Você deve estar tendo um pesadelo. Mas Ana sabia que não era bem assim. O mendigo havia retornado, de um jeito ou de outro. E desta vez ele não trazia apenas cura, ele trazia um teste. Uma provação que a família teria que enfrentar para entender o verdadeiro significado de sua promessa. Naquela noite, sombras dançavam nas paredes, projetadas pelo luar que filtrava pelas cortinas. Ana permaneceu acordada, vigiando o filho, consciente de que suas vidas haviam acabado de entrar em território desconhecido, onde cada ato de bondade poderia abrir portas para a maravilha, mas também para o perigo. O preço da promessa ainda não havia sido revelado, mas Ana pressentia que estava próximo. E com ele, a aventura que nenhum dos dois poderia ter imaginado estava apenas começando. Passaram-se dias desde o aparecimento do envelope preto e dos estranhos sinais na casa. O menino, agora completamente recuperado, continuava a falar do homem misterioso que por vezes via nas sombras. Ana e Robert, embora céticos, não podiam ignorar a verdade. O mendigo deixará uma marca indelével nas suas vidas. Certa noite, enquanto jantavam, um baque surdo soou na porta. Desta vez não era um envelope, mas o próprio homem. O mendigo estava ali, vestido com uma túnica escura e simples, o rosto iluminado por um brilho estranho. Seus olhos refletiam sabedoria e uma força ancestral inegável. Você demonstrou bondade, disse ele calmamente, e seu filho está curado. Mas agora vem o teste. Ana sentiu o coração parar. Que provação? Perguntou ela com a voz trêmula. O mendigo deu um passo à frente. Todo presente exige um sacrifício, mas nem sempre o que você espera. Para que sua família entenda o verdadeiro valor do que você recebeu, você precisa confrontar seu medo mais profundo. De repente, o quarto se transformou ao redor deles. As paredes pareceram desaparecer, dando lugar a uma paisagem estranha, meio sonho, meio realidade, onde o tempo e o espaço perderam o sentido. Ana olhou em volta e viu seu filho segurando sua mão, mas a criança parecia mais velha, mais consciente, quase como se pudesse ver através dos tempos. Não temas nada, murmurou o mendigo. O que vês é o teu coração. O que enfrentas agora são as tuas dúvidas, os teus medos e os teus arrependimentos. Robert tentou falar, mas nenhum som saiu de sua boca. Sentia uma pressão enorme, como se cada erro do passado, cada decisão questionável, estivesse sendo mostrada a ele simultaneamente. Ana, por outro lado, via diante de si todas as vezes em que duvidara de sua capacidade de proteger o filho. Os momentos em que hesitara em que se entregará ao desespero. Tudo estava ali palpável, vivo. Então o mendigo estendeu a mão para eles. Para compreender a dádiva, vocês devem escolher acreditar sem medo. Ana respirou fundo e fechou os olhos. Sentiu um calor se espalhar por seu corpo, uma força suave porém poderosa que dissipou a dúvida e o medo. Robert seguiu seu exemplo lentamente. E num clarão de luz branca, a paisagem mudou mais uma vez. Eles estavam de volta em casa, tudo parecia normal, mas algo havia mudado. O menino corria, ria, mais vivo do que nunca. Ana e Robert se entreolharam, compreendendo que o mendigo cumprirá sua promessa até o fim. Mas desta vez, o preço não era material nem cruel. Tratava-se de fé, coragem e confiança. O mendigo sorriu, satisfeito. Você passou no teste. Nunca se esqueça, milagres não são de graça, mas o verdadeiro preço é sempre a dedicação que você coloca na atuação. Então, tão repentinamente quanto apareceu, desapareceu na escuridão da noite, deixando para trás uma família transformada, uma criança curada e memórias que permaneceriam para sempre gravadas em suas mentes. Ana abraçou o filho. Robert, comovido, colocou a mão no ombro da esposa. Eles sabiam que a vida lhes havia dado um presente extraordinário, e que sua bondade fora recompensada de uma maneira que jamais poderiam ter imaginado. O mendigo já não estava mais lá, mas sua lição ressoaria para sempre em seus corações.